No programa anterior, vimos como é importante ensinar o aluno a revisar textos. Neste programa, veremos outro tipo de revisão. Não a dos erros, mas a revisão do texto bem escrito. Foi assim. Os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis se não, quando surgiu no ar um boato que logo se espalhou ao viçareiro num disque assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar, ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade. E, de repente, começou a chover convite para tal festança. Quem convidava não dizia quem era, mas todos desconfiaram que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, manda-chuva que era. Até a mãe coruja, que de tão séria e sábia até óculos usava, foi convidada com os seus filhotes. Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto e com tantas bugigangas que pareciam umas... É isso mesmo, pareciam umas verdadeiras macacas. Vamos ver o que as professoras do grupo referência discutiram ao analisar este fragmento do conto Festança na Floresta, de Clarice Lispector. No finzinho do primeiro parágrafo, ficaram os bichos. Então o verbo aparece primeiro. Poderia ter sido os bichos ficaram em dúvida. Aqui, no segundo parágrafo, a onça manda-chuva que era. Aqui ela não pôs o verbo no começo, ela jogou para o final. É um recurso que eu acho que ela usou para dar mais força. Porque se tivesse feito ao contrário, a onça que era manda-chuva, talvez não tivesse a mesma força, né? Depois o uso de metáforas, o chover convites. E de repente começou a chover convite para tal festança. Depois nós observamos as expressões diz que diz, mãe coruja. E esse de repente que nós observamos que está entre parênteses. Entre travessões. Entre travessões, isso. Filhas do macaco pareciam macacas. Né? Outro item foi expressões que ela coloca no meio das frases. Então, são expressões, às vezes, de explicativa. Tem expressões que descreve. E algumas... que veio onde está o da coruja? Ó, até a mãe coruja, aí vem, que de tão séria e sábia, até óculos usava. Então, ela faz uma descrição. Pois tem, quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e, enfim, casar, também é outra expressão que ela vai encaixando no texto, né? A gente também discutiu assim, os termos que ela usa que os nossos alunos não usariam. Por exemplo, foi assim, aí a gente discutiu o que eles usariam no lugar. Normalmente eles usariam era uma vez ou certa vez. Ler desta forma implica construir um outro tipo de olhar. Um olhar mais atento, de análise e reflexão sobre a linguagem utilizada pelo autor. A gente estava achando que apenas a leitura garantia que ele escrevesse bem. Quer dizer, faltava essa reflexão, então, sobre... Não sei, para algumas crianças a leitura até pode ser suficiente. Mas esse é uma outra situação de reflexão. É uma outra coisa. De repente, você cria um outro contexto onde todos os olhos se voltam para um texto e você começa a pensar sobre como foi que o autor conseguiu esse efeito, que é tão agradável para a gente, mas a gente não sabe exatamente como ele conseguiu. Aí, a hora que você começa a cavucar o texto, você começa a encontrar uma possibilidade de leitura dele, e não é técnico isso, hein? Nós não estamos nomeando, não estamos definindo. Eu tomei o cuidado para que a gente não fizesse isso. Eu me policiei para não fazer também. Não fazer o quê? Não tratar isso como um conhecimento técnico.
certo? Não é isso. O que você está fazendo é um contexto, é criando uma situação de reflexão sobre a forma que ela usa no texto. Eu perguntaria assim, você acredita que com esse mesmo tipo de texto, numa primeira série, daria para a gente fazer essa análise que nós adultos, professores, leitores, fizemos? A mesma? Não, evidentemente. Outra. Quer dizer, mas na verdade cada pessoa que analisar esse texto vai olhar ou coisas diferentes ou as mesmas coisas de outra forma, né? A questão é o seguinte, todas as pessoas são capazes de olhar para um texto como um objeto sobre o qual se pode pensar? Todas. Pequenas, grandes, adultos. Sabendo ler ou sem saber ler. Todas elas podem olhar para um texto, certo? E pensar sobre ele. A forma pela qual eles vão pensar sobre ele tem a ver com a forma como a professora vai conduzindo essa situação de reflexão. A forma como a professora conduz esse tipo de atividade vai determinar o que o aluno vai enxergar no texto. São situações didáticas em que os alunos e professora buscam encontrar no texto os recursos utilizados pelo autor. Vamos às classes das professoras Clélia e Rosalinda observar como elas desenvolveram esse tipo de atividade com seus alunos. Hoje eu trouxe um texto da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina. Eu vou ler para vocês. A gente vai parando um pouquinho, pedaço por pedaço, para ir conversando que partes que vocês acharam interessantes, tá? O que vocês acharam que a autora escreveu, que foi interessante, que chamou a atenção de vocês. Então lá, Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Atrás escrevia com sua letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. O que vocês acharam desse pedaço que a Clarice está começando a contar? Eu gostei que falou que ela escrevia com a letra bordadíssima. Quando ela fala de uma pessoa, ela fala tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa tem. Por exemplo, como assim? Por exemplo, ela desenhou uma moça, então ela mostrou que ela é gorda. Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Eu gostei da ousadia. A palavra que ela usa, ousadia. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Eu gostei que ela pôs no texto felicidade clandestina. E o que você entendeu que é felicidade clandestina? Eu entendi que é uma felicidade escondida. Hoje, nós vamos ler esse texto que está na lousa, que é a continuação do texto do Saci Pererê, que eu já li para vocês. E nós vamos procurar, vocês vão ajudar a descobrir o que a Clarice Lispector usa ao escrever para deixar esse texto mais bonito, mais interessante. Pois foi ele, o pequeno malfeitor. Brincadeira tem hora, às vezes a gente fica com raiva. Poderia falar o diabinho. Poderia falar? O diabinho. Então você acha que com essa palavra malfeitor deixou o texto mais bonito? Essa palavra fez diferença no texto também? O pois, ela podia colocar assim. Ah, você disse que ela, o pois... Ficou mais bonito. Ela poderia dizer, mosca na sopa, foi ele, um pequeno malfeitor. Então eu vou marcar também o pois, que a Bianca disse que deixou mais interessante no texto também. Sem falar que o Saci assusta as galinhas, coitadas.
que já são por natureza assustadas. Mas não é que ele faz com que fiquem completamente espavoridas? Espavoridas. Ah, o espavoridas? Você achou que o espavoridas está diferente aí? Você sabe o que é espavoridas? Completamente apavoradas. Ela poderia ter dito apavorada, mas se ela usou, o que ela usou? Espavoridas. Dou minha palavra de que já dei muito fumo ao saci. Se você não acredita, vou então descrevê-lo. Usa na cabecinha sabida uma carapuça vermelhíssima e escandalosíssima. Tem a pele mais negra do que carvão em noite escura, uma perna só que sai pulando e, é claro, um cachimbozinho aceso, porque ele tem, como eu, o vício do fumo. O que você achou, Renato? A vermelhíssima. Ah, vermelhíssima. Escandalosíssima. Escandalosíssima. Tem mais uma. Mais uma o quê? Palavra aí. Ah, mas outra coisa que você achou? O que você achou? O cachimbozinho. Cachimbozinho? Por quê? O que você achou desse cachimbozinho? Podia falar cachimbinho ou cachimbo. Ah, e você achou que o cachimbozinho... O que é um cachimbozinho, Renato? Não, é um cachimbo. É um cachimbo. É um cachimbo o quê? Pequeno. Cachimbo pequeno. Isso. Vou marcar também um cachimbozinho aqui. Já dei muito fumo ao saci. Se você não acredita, vou então descrevê-lo. Silô quer dizer o quê? Que ela vai dizer como que é o saci. Então esse lô, ela está se referindo a quem? É o saci. Então é isso mesmo. O lô aqui, ela está se referindo ao saci. Em vez de ela dizer vou descrever o saci, ela utiliza vou descrevê-lo. Como vimos, os alunos são capazes de observar no texto muitos recursos interessantes utilizados pelo autor. Olhar um texto assim implica em redefinir o que se ensina na escola. A professora Thelma Weiss nos faz algumas observações sobre este assunto. O que eu estou dizendo aqui é que as regras não são regras no sentido que a escola habitualmente trabalha. Não são regras gramaticais que fazem um texto. Um texto é feito de outras coisas, muito mais interessantes, do que simplesmente de concordâncias ou de coisas desse tipo. E esse objeto de conhecimento, ele não é regrado, ele não é feito de certo ou errado. Ele é feito de coisas interessantes, de coisas que ressaltam, de coisas que dão ritmo ao texto, de coisas que fazem com que o texto seja emocionante, seja comovente, seja esteticamente, e não pelo conteúdo, pela forma. Se queremos que o aluno produza bons textos, é preciso que ele tenha contato sistemático com uma grande variedade de textos bem escritos. Para isso, o professor precisa garantir, em sua rotina de trabalho, atividades permanentes de análise e reflexão sobre procedimentos e recursos utilizados pelos bons escritores. Hoje a atividade que eu desenvolvi na minha sala foi de revisão de um texto bem escrito. Eu escolhi uma crônica do Paulo Mendes Campos, O Médico e o Monstro, que eu achei que se adequava mais à minha sala. Eu coloquei uma parte do texto do Paulo Mendes Campos, O Médico e o Monstro, aqui na lousa. E vocês vão receber aqui nessa folha o mesmo texto, não é todo, é só uma parte. E vocês vão analisar em dupla o texto dele. Vocês vão riscar aquilo que vocês acham de mais interessante da maneira como Paulo Mendes Campos escreveu. Tá? Vocês vão discutir em dupla isso.
pedir para o Bruno, eu vi a sua discussão com o Ricardo, eu gostaria que você falasse para mim o que vocês estavam discutindo sobre o texto do Paulo Mendes Campos. Que vez aqui dele falar, ela falou pro doutor, pro barbeiro. Ele pôs a enfermeira prestava informações. Se você colocou que o Paulo Mendes Campos, ao invés de colocar a enfermeira falou, o médico falou, ele utilizou outras palavras, não é? A enfermeira presta informações, 2 pontos. Veja se é isso, Bruno. Depois aqui, a enfermeira continua, 2 pontos. Depois o último, Bruno. A boneca diagnosticando, 2 pontos. Então o que a gente observa é que o autor, ele não coloca, como muitas vezes a gente observa nos textos de vocês, assim, a enfermeira fala, o médico disse. A gente sempre, na maioria das vezes, quando a gente lê um texto de vocês usam muito isso. Ela falou, ele disse. Ela falou, ele disse. E o Paulo Mendes Campos, ele usou outras palavras, substituindo essas que vocês costumam fazer, né? Então, informações, 2 pontos, aí vem a fala da enfermeira. Depois, a enfermeira continua, 2 pontos, vem a fala dela. E depois, o médico diagnosticando, 2 pontos, aí a fala do médico. Foi um jeito diferente. Fala, Fernanda. Bem, nas falas deles. Aí, em vez de eles colocarem ele, ela, eles, muito ela, assim, ele colocou e bater nele. Não colocou. Ela bateu nele, ele vai falar essas coisas. Não repetiu. Muitas palavras. Olha, o Fernando e o Bruno observaram isso aqui, o eilo e o bater-lhe. Vocês estão lembrados que quando nós fizemos a revisão de causos, a primeira revisão, que vocês repetiam muito o ele, ela, dele. Então, esse foi o jeito que o Paulo Mendes Campos encontrou de não ficar repetindo tantas vezes o médico, ele, a enfermeira, ele. Então, ele usou aqui pronomes, o lhe e o lo, para não repetir tantas vezes como aconteceu no texto de vocês. Professora, ela tem um jeito engraçado de escrever aqui, eu achei interessante. Ele tem um jeito engraçado de escrever? Aonde você achou um jeito engraçado? Leia para a professora. Esta menina é boba, mesmo não está de nutrição nem vitamina, mas a irmã dela adora. Então a Roberta e a Érica, elas disseram que o Paulo Mendes Campos tem um jeito engraçado de escrever. Então foi isso aqui, Roberta. Aqui, esta menina é boba mesmo, não gosta de injeção nem de vitamina, mas a irmãzinha dela adora. Agora o Cristiano e o Wesley, eles observaram outras coisas, não é? Vamos lá, Cristiano. Pincenê, estetoscópio, cerúleos, microscópio, diagnóstico. O Cristiano e o Wesley observaram que o autor escreve palavras difíceis no texto, como pincenê, estetoscópio, cerúleos. E aqui, diagnosticando. Ele não escreveu do jeito que a gente escreve. Ela tinha 9 anos, ele tinha... Porque aí ia ficar muito ela e ele. Então, leia pra mim, como é que ele resolveu isso? Ela 6 anos e meio
disse assim, que muitas vezes ela encontra em textos, até mesmo o jeito dela escrever, né, Renata? Ela escreveria assim, ela tinha 6 anos e meio, o doutor tinha 5. Então, ele escreveu de um jeito diferente, para não repetir tantas vezes tinha, né, Renata? Então, aqui, ele resolveu dessa maneira, ela, 6 anos e meio, o doutor tem 5. É um jeito diferente de ele escrever do que você está acostumada, não é? Essa atividade não é tão fácil de se realizar na sala de aula. As crianças, elas procuram sempre observar no texto de revisão a pontuação, a ortografia, as repetições de palavras. Então, quando você oferece um texto bem escrito para analisar, é difícil para eles. Então, no início, eu tive que fazer junto com eles essas observações. E hoje, eles conseguiram observar o que no texto? Que o texto é um texto engraçado, conseguiram observar que não há repetições de pronome, que o autor escreveu de uma outra maneira para não estar repetindo toda hora. Eles observaram as palavras difíceis no texto, observaram a fala das personagens, de que maneira que o autor faz isso. As atividades que vimos neste programa não são nem de análise gramatical, nem de interpretação de texto. É uma felicidade escondida. Os alunos são capazes de olhar para um texto e pensar sobre sua forma, mesmo quando ainda não sabem ler ou leem sem fluência. São capazes de reconhecer e se encantar com um belo texto, um texto bem escrito. Até a próxima!